A graça do Senhor seja abundante conosco. Amém. Irmão, está com saudação dos irmãos de Almirante Tamandaré. Já se conhecemos há algum tempo, conforme o irmão estava frisando, e eles, sabendo que eu viria para cá, mandaram a saudação a vocês. Irmãos, para mim não é tão fácil ministrar para os irmãos, mas quando o irmão Marcelo fez comigo, comunicou que, se fosse possível, ele gostaria que a gente viesse. Então eu pedi ao Senhor, que falar entre os irmãos? Pois o irmão Marcelo e o irmão Israel têm ministrado a vocês, e sempre eles têm mandado as mensagens que eles ministram aqui. Então tenho visto que vocês, amados, devem valorizar bastante, porque vocês têm irmãos que ministram a palavra. Além da palavra, eles são bastante conhecedores da música. Então os louvores de vocês são bastante centrados. E que o Senhor ajude essa igreja a se desenvolver, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu vou crer que o que o Senhor me concebeu no meu coração seja a palavra de Deus para os irmãos. Eu sei que todos vocês amam a palavra de Deus. Nós nunca podemos, irmãos, fazer nada fora ou em desacordo com a palavra de Deus. Toda aquela pessoa que seja cristã, que dê um passo em aceitar o Senhor, ser introduzido no seu corpo, ele precisa rigorosamente aceitar a palavra de Deus como aquele nosso guia, a nossa instrução. Quando você compra alguma coisa, vem um manual de instrução, e o nosso manual é a palavra de Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem em Tito, Tito capítulo 2, irmãos. Os irmãos que têm lido essa carta sabem que Tito foi enviado para a Creta para pôr em ordem a casa de Deus, porque havia muitas desordens naquela região, ou naquelas igrejas daquela região. Então o apóstolo Paulo, enviando a Tito para lá, escreve para ele depois como ele devia se comportar e como os cristãos daquela cidade deviam se comportar. Então aqui nós diz o capítulo 2, verso 1: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Hoje nós vivemos, irmãos, uma grande dificuldade, porque podemos dizer, temos várias igrejas, ou, para os mais conhecedores da palavra, temos muitas denominações, e dentro de cada uma há os ensinadores, há os mestres da palavra. E se você vai visitar a cada uma, você percebe que algo está acontecendo. Por que nós cristãos não falamos a mesma linguagem? E aqui a recomendação que Paulo deu a Tito era que ele falasse o que convenha à sã doutrina. E aí começa o ensinamento para nós. Ele começando com os homens idosos. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos,
sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem seus filhos, amarem seu marido e seus filhos. Então aqui tem um ensinamento para os idosos, tem um ensinamento para as idosas, e essas idosas deviam de ser mestras do bem, para ensinarem as recém-casadas a amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. Então nós sabemos que a vontade de Deus é ter uma família. A vontade de Deus é que cada um de nós vivamos essa família, começando com pai, com mãe e com filhos. E a responsabilidade das idosas era ajudar as recém-casadas. Porque, irmãos, hoje está muito mais complicado, porque há vários que casaram e logo há alguns anos o divórcio bateu na sua porta. Mas você vê a foto do casamento deles, ou que foi gravado, que foi filmado, você diz, é impossível, esse casal está se separando. Veja que coisa linda, veja como ela estava vestida, veja quando eles chegaram perante o altar, ou aquele irmão que estava ministrando, e quando disseram sim, um para o outro. Eu creio que aqueles irmãos que estavam assistindo aquele casamento se comoveram por ver aquela festa. E esta festa agora, ou esse casamento, que devia ser aquele jardim maravilhoso, as flores desapareceram. Está entrando amargura. E aquele sim que foi falado, já alguns deles estão dizendo assim, não aguento mais, não suporto mais. Enfim, vários não poderíamos colocar. E o nosso irmão Paulo escreveu a Tito que tivesse cuidado, que ensinasse que os homens idosos fossem referências para os mais novos, e as mulheres idosas fossem referência e mestra do bem para as recém-casadas. Então, se você vê uma família em que cada um está no seu devido lugar, jamais haverá divórcio. Se a mulher realmente aceitar o conselho de Deus que está na palavra, e o homem aceitar o conselho de Deus, não haverá divórcio. Porque são aqueles que ouvem a palavra de Deus e são regados pela palavra de Deus, naquele jardim sempre haverá flores. Mas se nós não aceitamos a palavra de Deus, vamos ter dificuldades. Às vezes a mulher está assumindo o lugar do homem, e o homem assumindo o lugar da mulher. Cada um tem uma responsabilidade. Agora vejo essas garotas aqui, esses garotos, que estão crescendo. Os pais e eles têm de se preparar para o casamento. Mas em muitos lugares, irmãos, eles estão ocupados, enfim, de se prepararem profissionalmente, fazerem faculdades. Estou falando isso, mas não sou contra ninguém que faz faculdade, irmãos. Vocês devem procurar o melhor possível, mas o dever de um pai e de uma mãe
é ensinar os filhos para seguir aquela família, cada um no seu devido lugar. Às vezes, quando casa, já cada um está determinado a fazer algo. Mas aqui a Bíblia diz que as idosas ensinassem as mais novas a amarem o marido, seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amada irmã, eu sou contra o feminismo e também contra o machismo, mas eu aceito a palavra de Deus como ela é. Uma mulher que está querendo casar e ela não aprendeu a ser uma boa dona de casa, ela não está pronta para o casamento. Às vezes ela pode ter algo que ela aprendeu e ser uma boa profissional em muitas áreas, mas a sua competência lá fora não edifica seu lar em casa. Então a palavra de Deus diz que as mulheres idosas tivessem cuidado com as recém-casadas, para que elas amassem o marido. Nunca um filho pode substituir. Quando temos filhos, às vezes mais filhos, se dedicamos aos filhos. Mas a primeira parte é marido, amar o marido e aí os filhos. Mas além dos filhos, a mulher tem de assumir essa responsabilidade que está escrito aqui, serem sensatas. Uma mulher sensata, irmãos, nunca cria confusão. Desculpem esse ditado que tem, que as mulheres falam muito. Eu sou centrado, irmãos. Eu não quero induzir, dizer que as mulheres são isso ou aquilo, mas uma mulher sensata não põe o seu marido em confusão, não põe a igreja em confusão. Mas as insensatas, loucas, não tem freio em sua boca. Então, sensatez, honestas, boas donas de casa. Se você está preenchendo isso aqui, irmão, louvado seja o Senhor. Se algumas daqui não estão preenchendo, diga: Senhor, eu quero aceitar a palavra de Deus. Eu quero ser tudo isso que o apóstolo Paulo falou que Tito devia ensinar, que Tito devia falar, e envolve aqui o ensinamento da sã doutrina. Porque uma casa desajustada, irmãos, vai trazer prejuízo à igreja, vai trazer trabalho, dificuldades. Mas uma família centrada, irmão, ela vai tanto atrair outras pessoas para congregar nesse lugar, como o testemunho na sua vizinhança, na sua parentela, vai atrair as pessoas. Eu conheço um casal em Curitiba, já de longo tempo. Se um dia vocês tiverem oportunidade, irmãos, vocês não vão dizer que essas pessoas eram daquela forma que eu vou contar para vocês. Os dois estavam envolvidos em drogas, os dois estavam envolvidos em coisas ilícitas, posso dizer, abrangendo de uma forma geral. Mas um dia, aquela mulher, andando pela rua Marechal, ela ouviu alguém como se estivesse gritando. Além de ela ser uma pessoa viciada e envolvida em várias coisas, mas ela tinha o coração de ajudar as pessoas. Parece que alguém está precisando de ajuda. E entrou naquele corredor, e aí viu que havia uma reunião de irmãs, de crentes, vamos dizer, estavam orando, aqueles crentes barulhentos. Então por isso eu vi os gritos ou falar alto lá na rua. E aí
A irmã que estava ali para pregar disse: irmã, hoje eu tenho uma palavra diretiva a uma pessoa. E quando ela começou a falar, que todas as palavras eram para ela, que entrou e não podia mais sair, como se ela ficasse presa na sua cadeira. E a irmã disse assim: eu sei que você não vai ter condições de vir aqui na frente se eu chamar, porque você está muito presa, mas Jesus Cristo vai ter você agora. E aí ela viu aquele Senhor vindo até ela, e ela, ao sair daquela reunião, aquele Senhor o seguia e foi até a casa dela. E ela já começou a ficar feliz, uma pessoa alegre, feliz. No outro dia, ela disse: Senhor Jesus, estou muito feliz por o Senhor estar na minha casa. Eu estou muito feliz por estar na minha casa, o Senhor está na minha casa. E até o momento, Jesus não tinha falado nada para ela, só acompanhava. Mas eu não estou, porque eu quero entrar dentro de você. Ah, Senhor, se é isso, pode entrar dentro de mim. Então, aquele ser entrou dentro dela, e aí ela se viu num poço, numa fossa, e já viu uma mão estendida, tirando ela daquela situação. E nisto, ela já começou a melhorar com a limpeza da sua casa. Fazia muito tempo que ela não sabia o que era fazer uma limpeza na sua casa. E naquele dia, ela dispensou a empregada dela. Disse: olha, você pode sair com a minha filhinha e pode passear, andar pela rua. Deixa eu em casa, que hoje eu vou fazer a limpeza. Hoje eu vou cuidar da limpeza da casa. E começou a fazer aquela faxina, o qual fazia muito tempo que ela não fazia. E com o passar do tempo, o seu marido começou a perceber que ela tinha mudado. Ela era uma outra mulher agora. Pois até as facas de cozinha ele tinha de esconder, porque muitas vezes eles brigavam e corriam risco de um esfaquear o outro. Então veja a situação desse casal, a situação dessa família. E aí, um dia ele perguntou: onde você está indo, mulher? Aí ela ali, lavando louça na pia, pensou com ela: ele vai dar risada de mim, de eu dizer que estou indo numa reunião de crente, mas se ele fizer isso, eu vou dar um soco nele, ó. Ainda. E ela disse: eu estou indo numa reunião dos crentes. Por que você não me convidou? Eu quero ir com você. E aí ele foi. E ali também foi a conversão dele. Aceitou o Senhor e começou já a caminhar. Mas nesse inteirinho, ele ganhou 1 litro de graspa. Vocês conhecem o que é graspa aqui ou não? E aí, guardou aquilo. Guardou os amigos que gostam de presentear. Passou já. Um dia ele perguntou para a esposa: será que o Senhor não se incomoda de a gente tomar graspa? E ela disse: olha, eu creio que sim. Ah, se for assim, jogou tudo na pia, desfez daquilo.
E a vida deles começa a mudar. A vida deles começa a mudar. Por quê? Porque a partir de receber o Senhor, cada um começou a aceitar o seu devido lugar. Hoje, eles estão aí, creio que o marido, 50 e poucos anos, mas eles aceitaram o Senhor bem jovem. Só tinha uma filhinha, que hoje já é casada também. Então, vocês vejam que Jesus pode mudar um casamento infeliz. Jesus pode mudar uma casa infeliz. Só que você precisa aceitar o conselho da palavra de Deus. Se cada um aceitar, jamais terá dificuldades. Mas se nós resistimos, como eu não sei se passa no coração das irmãs quando eu falo, as mulheres têm de ser submissas. Depende do pregador até, né? Mas está escrito também que o homem deve amar a sua mulher, está pronto para se entregar por ela, assim como Cristo fez para a igreja, como a igreja. Aquele marido que assume mesmo, a mulher está em dificuldade, ele entra em guerra contra o inimigo, se opõe para guardar a sua esposa, e se for necessário, morrer por ela, será? Irmãos, eu tenho certeza que se cada um assumir o seu papel, o seu casamento durará. Então esse ensinamento aqui, eu conheço os irmãos aqui, mas eu não sei exatamente a situação da igreja em Joinville. Se você tem problema ou não tem, não sei, ninguém veio me contar, ninguém foi falar nada. Mas eu digo, irmãos, uma igreja, para prosperar, precisa ajustar a família. E é o que o Senhor tem me dado em encargo esses dias. Até tenho falado para os irmãos, gostaria de fazer uma reunião de casais novamente. E quando eu estive em Vitória também, no encontro, falei sobre essa responsabilidade também. Mas não usei Tito, porque era uma outra situação. Essa situação, o Senhor me concedeu exatamente quando eu estava orando, o que falar para a igreja de Joinville. Mas eu tenho certeza que as irmãs não têm problema com casamento aqui, nem os irmãos. Mas, se o Senhor mandou falar, estou falando. Se precisar ajustar alguma coisa, deve ser ajustado. O Senhor sempre está pronto para nos ajudar. Agora, quanto aos moços? Os moços que temos aqui, o que tinha naquela época lá, de igual modo, exorto para que todos sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Então, irmão, quando um jovem, ele aceita, ele é um modelo, mas vai no colégio, aí ele começa a enfrentar dificuldades, porque hoje tem aquelas patatinhas, né? Você já conhece isso? Você já conhece aquilo? Enfim, você é dessa linha ou daquela outra linha? E aí você dizer, eu sou um cristão. Mas às vezes a dificuldade está tão grande de nós assumir isso, mas aqui eu tenho certeza que quando Tito falou a esses moços que eles deviam ser, aqueles que assumiram, irmão, venceram. E se vocês assumirem também, vocês vão ser vencedores. Temos desafios, temos dificuldades. Eu sei que na minha tempo de juventude não enfrentei o que vocês estão enfrentando hoje, mas o Adão estava lá, o velho homem estava lá no meu tempo também, a velha criatura estava lá.
E nós, para vencer, irmãos, precisamos ser novas criaturas. Aqui então diz a palavra, torna padrão de boas obras. Tito, ele tinha de assumir também isto. Torna-te padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, e não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Eu estava observando as letras dos cânticos, bem centrada doutrinariamente. Então isso é muito bom para uma igreja que sabe que não é só cantar, mas o que é que cantamos? Será que aquilo está engrandecendo o Senhor? Está exaltando o Senhor? Está dentro da palavra do Senhor? Ou está sendo apenas uma motivação? Então, Tito tinha essa responsabilidade também. Mais para frente, eu creio que nós vamos tocar ainda, porque o nosso tempo vai ser hoje, vai ser amanhã. Quando nós entendemos o que somos salvos pela graça, que não somos pelas obras, e que agora nós podemos descuidar por causa disso? Não. Somos salvos pela graça do Senhor, para nós andar em boas obras. Antes nós não tínhamos essa condição, mas agora, depois que entendemos essas coisas, tudo que fazemos não é já para ganhar a salvação, porque através de Cristo já ganhamos, mas quem sabe o galardão, quem sabe a nossa vida de exemplo e de padrão para as outras pessoas. Então tudo isso Tito tinha de ter cuidado. Torna pessoalmente padrão de boas obras. Nós que falamos, comentamos a palavra de Deus, somos os anciãos, podemos dizer, vêm aquelas pessoas mais novas, vendo o nosso comportamento. Então falamos sim pelas nossas boas obras, falamos sim pelo nosso bom comportamento. A nossa linguagem, irmão, tem de ser séria. Eu creio que se o irmão que prega a palavra de Deus começa a esquecer disso e entrar numa rodinha de piadas, de gracejo, etc., ele vai perdendo o padrão. Não que nós devemos ser carrancudo, né? Eu que viajei muito com o irmão Dino, quem não conhecia ele, disse, não, o irmão Dino nunca deu uma risada, nunca... Irmão, ele era a pessoa mais alegre, mas você não via um mau comportamento. Se alguém entrasse com gracejo, ou alguma coisa, não saía nada, dizer, continue. Já sabia que era um pare somente pelo comportamento. Agora, quanto aos servos, os trabalhadores, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao vosso Senhor, não dando motivo, não lhe motivo de satisfação, ou melhor, sendo obediente ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Um empregado, irmão, ele não precisa de estar ali o patrão vendo a sua produção, o seu desempenho. Se ele é um empregado, o patrão estando presente ou não estando presente, ele vai dar motivo de satisfação para o seu patrão. Então, os empregados nunca devem se esquivar de suas responsabilidades, fugir de suas responsabilidades. O patrão não está aqui. Me lembro, irmãos, quando eu comecei, ou melhor, era o meu primeiro emprego, vamos dizer. Saí da área rural e fui para a cidade, porque eu achava que na cidade eu ia me desenvolver melhor. E consegui um primeiro emprego. Depois de alguns meses,
eu comecei a ganhar terreno entre as pessoas que trabalhavam ali. E aí consegui já fazer a marcação de romaneio, que era, por exemplo, ditava lá, a madeira deu tantos metros, etc., eu anotava. E aí comecei já a entrar no grupo das pessoas mais seletas, vamos dizer. E aí, eles eram acostumados a fazer serão. Depois do trabalho, ia fazer serão. Podia ficar até 7 horas, às vezes 8 horas. Mas passando alguns dias, quando eu via, todo mundo sumia. E eu não sabia para onde eles iam. Apenas, ele disse, olha, a gente vai buscar um lanche, a gente vai buscar lanche, e a hora se passava, e quando chegavam com o lanche, já estava na hora de bater o cartão novamente para ir embora. Mas um dia aconteceu algo, não sei se alguém dedou, o que aconteceu, o patrão chegou, e só eu estava na sessão. Ele disse, que Deus é mais. E era aquele patrão que usava de falar palavrões. E naquela noite ali você ouvia os palavrões que ele soltou naquela sessão e em outra sessão. Irmão, não foi fácil para depois aqueles homens se comporem novamente nos seus devidos lugares. Então você veja, quantos dias eles estavam roubando o seu patrão, não fazendo jus ao seu salário. Então nós, como filhos de Deus, irmãos, devemos fazer jus ao nosso compromisso que assumimos naquela empresa. Amém? E diz mais, não furtem, pelo contrário, deem prova de todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos agora dar um passo um pouquinho a mais, entrar em outros ensinos. Falou agora, para nós já falou, o nosso comportamento. O comportamento das idosas, dos idosos, dos moços, de toda a responsabilidade, até dos servos. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, irmão Dino, quando entrava nesse assunto aqui, que a graça salvadora para todas as pessoas, e que a predestinação e a eleição é segundo a presciência de Deus, o conhecimento antecipado. E quando alguém afirma, não, você, Israel, foi escolhido para ser salvo, o outro não. Então, o irmão Dino trazia todos esses versos correspondentes, que a salvação foi para todas as pessoas, mas tem aqueles que o rejeitaram, tem aqueles que não quiseram. Porque se Deus dissesse assim, o Israel vai ser salvo, mas o Pedro não é para ser salvo, então a culpa seria de Deus, a escolha de mandar um para o céu, outro para o inferno. Não é escolha. Mas não é esse assunto que eu quero tocar, irmãos, apenas dando esse adendo, porque eu tenho certeza que aqui o irmão Israel, o irmão Marcelo, como já falei, conhecem muito bem os princípios fundamentais das Escrituras e podem levar os irmãos a conhecer muito bem todos esses assuntos. Essa graça salvadora a todos os homens, ela vem nós educando-nos. Então, quando você vê algum dos cristãos, dizendo, nós somos salvos pela graça, mas você vê o comportamento dele, vê a vida dele, vê a situação dele, é aquela pessoa que não entendeu essa palavra, educando-nos, para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas,
vivamos nesse presente século sensata, justa e piedosamente. Eu não sei se o irmão está gravando ou não, mas podia pôr, né, uma vida piedosa, uma vida devota ao Senhor e à sua palavra. Nós, os cristãos, devemos ser devotos, ser piedosos, levar a sério essa escolha que pela grande misericórdia Ele fez a cada um de nós. Ele nos deu essa oportunidade, um dia, de ouvir a palavra de Deus e dizer: eu quero. E naquele momento, irmãos, o Senhor começou a trabalhar com cada um de nós. Eu não sei quanto tempo o Senhor está trabalhando com você, há quanto tempo o Senhor está te ajudando, te orientando, mas cada vez mais o Senhor quer ajudar você ainda mais e mais, até você chegar a ponto de ser varão perfeito. Então, essa graça salvadora, ela vai nos educando e vai nos ensinando a ser uma pessoa renegando as impiedades e as paixões mundanas, para viver nesse presente século sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmão, se um cristão entender exatamente o que quer dizer esse verso, ele não troca isso por nada. Esse dia glorioso que será e acontecerá, dessa grande e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai fazer como Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de leitilha. Amado irmão e irmã, não troque o teu direito. Alguém pode estar aí sendo espreitado pelo inimigo para você desistir. Aquele dia que Esaú trocou, ele estava vivendo um mau dia. A caça não deu certo, ficou esgotado, ficou estafado. Se achou que aquele seria o último dia da vida dele. E quando pediu para Jacó: não, pode tomar a sopa aí da leitilha, mas eu quero o direito da primogenitura. O que adianta a primogenitura para mim se eu estou nessa situação, nessa condição? Eu quero comer agora. Irmão, quantas vezes o inimigo diz: você não aguenta mais, você está no final. Eu quero dizer a você: levanta-te agora, ergue a tua cabeça e diga: Senhor, preciso do teu socorro. Eu preciso do teu socorro, Senhor. Não troque o teu direito. Quando o irmão Arcádio esteve conosco daquelas vezes, ele falou muito sobre o direito da primogenitura, e foi mostrando todos aqueles que perderam o direito, todos aqueles que perderam o seu direito. O Senhor nos deu, e devemos de cada um lembrar desse grande dia glorioso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que assim mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si um povo mal educado. Isso? Não. Aqui diz: e nós purificar a si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aleluia. Eu quero ser, irmãos, eu posso dizer para vocês que já conheço os dois lados. No começo da minha fé, eu lutava para fazer obra, para ser salvo. Tudo que me ensinavam era jejum, oração, vigília, etc. Lá estava o altiver. Mais tarde alguém me ensinou: irmãos,
ou escutando a palavra de Deus, que aquelas obras que eu fazia não era para a salvação, porque a salvação eu ganhei através da morte de Jesus ser morto naquela cruz, de eu aceitar o Salvador. Essas outras coisas que eu faço são para a questão do reino, do galardão, da recompensa, mas a salvação já foi realizada uma vez. Agora, irmãos, então eu entendi, agora entendo, mas também não quero ser aquele cristão, irmãos, que diz: não, Deus quer o coração, não importa muito com o teu vestuário, não importa muito que você vai numa festa aqui ou acolá. Irmão, a mesa do Senhor é uma coisa e a mesa do mundo é outra coisa. Então nós temos que saber bem aonde nós estamos. Comemos esse pão todos os dias ou temos dificuldades? Que o Senhor nos ajude. Amém? Que o Senhor nos ajude. Então, amado irmão, eu posso dizer que estou parando por aqui, mas quero dizer aos irmãos que vocês prossigam, não troquem por nada. E aqui nós diz assim: diz essas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Só quero ler mais um texto em Pedro, capítulo 2, verso 12. 1 Pedro 2, 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Amém? Que o Senhor nos ajude. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em